Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus, estamos começando nosso culto, em continuidade à nossa vida de louvor e adoração ao Senhor, amém? Creio que todos nós temos buscado e procurado viver desta forma na presença do Senhor. Hoje, com muita alegria, estamos aqui para louvar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Tenho certeza que você separou esse dia para dedicar o teu louvor e a tua adoração ao Senhor. Tenha certeza que o Senhor ele está aqui para assistir o seu culto de adoração, porque você veio prestar um culto a Ele, né? Você não veio assistir um culto, né? Você está repetindo o que você sempre fala, sim, porque é assim que o Senhor me manda fazer, né? O nosso papel é falar aquilo que Ele nos manda, e nós temos que estar aqui prontos, que vai ser aquele culto, né? Como se fosse o último. Que tal, irmãos? Vamos combinar? Como se fosse o último culto. Quando terminar aqui, arrebatamento, tudo bem? Quem não pagou as contas aí, abre o Pix aí, vai pagando. Ou não precisa, né, pastor? Se for arrebatada, porque está tudo certo, tá? Então não precisa abrir o Pix, não. Mas vamos louvar ao Senhor com alegria, com dedicação, né? De coração. E nesse momento nós vamos começar curvando nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, com muita gratidão a Ele. Uma semana se inicia, né? São nossas primícias aqui ao Senhor nesse culto, desde quando você levantou, né? O primeiro dia da semana, né? Já oferecendo em sacrifício de louvor e adoração ao nosso Deus. Então eu quero te convidar nesse momento para você estar orando ao Senhor em gratidão, tá? Como o tio El falou aqui, em gratidão ao Senhor. Nada de pedir, seus pidões. Vamos agradecer nesse momento ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pelo meu pai, minha mãe. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelas minhas filhas. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, por tudo que o Senhor tem nos dado. E principalmente obrigado porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É a Ti quem nós adoramos, quem nós servimos. É a Ti que nós queremos dedicar o tempo que o Senhor tem nos dado, Senhor, né? Nós temos visto e ouvido, né? Quantas coisas o Senhor tem feito, né? Quantas coisas o Senhor tem realizado, continua a realizar, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor, Tu és o nosso Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou na cruz por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua salvando. Obrigado, Senhor, que o Teu sangue derramado há mais de 2000 anos atrás continua salvando, purificando, libertando, trazendo ao Pai a consciência do homem pecador, que ele, através, Senhor, do reconhecimento do Teu sacrifício, ele tem tido uma mudança radical de vida. Por isso também nós somos gratos, Senhor, por essa coisa tão maravilhosa que o Senhor fez, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, Pai. Esse culto é para Ti desta noite, esse culto é para Te bendizer, esse culto é para Te louvar somente. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Tu és Deus, Tu és bendito, não há outro Deus além do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé no nome de Jesus e com alegria vamos seguir louvando ao Senhor, declarando: Senhor, Tu és bom, Senhor. Por isso nós Te adoraremos, hoje e sempre, Senhor. Glória a Deus, Senhor é bom. Louvado é o nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Louve, adore ao Senhor. O Senhor é bom, cantemos. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua
tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Te adorarei, Senhor, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Deus é bom, o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Cantemos ao Senhor. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Por isso todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é, Senhor. Te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Nosso Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, aleluia. Louvemos ao Senhor, declarando que Ele é bom. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo. Por isso todos os povos, a igreja, todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, oh aleluia, por tudo que é, Senhor. Tu és Senhor das nossas vidas, te adorai. Aleluia, oh aleluia, por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom, Deus é bom. Aplauda ao Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Nós somos representantes desse reino maravilhoso, o reino que é eterno, amém? Glória a Deus, irmãos. Com muita alegria que eu quero compartilhar com os irmãos aqui também, né? O Senhor tem nos abençoado com a aquisição de um novo periférico para a igreja, né? Que é uma mesa de som digital, né? Mais um Power Play para estar melhorando aqui a qualidade, né? Peço que os irmãos tenham aí um pouquinho de paciência, né? Porque nós não aguentamos a emoção, já viemos quinta-feira aí, ficamos até 3 horas da manhã e fizemos todas as conexões, ligamos, tal, né? Mas estamos em ajustes, mas com certeza o som vai melhorar cada vez mais a qualidade, porque o que fazemos aqui é para o nosso Deus. Amém, irmãos? E assim, né, nós seguimos investindo na obra do Senhor, que isso é muito importante. E agradecer aos irmãos da banda, alguns irmãos, porque nós ajuda de você, pegamos uns irmãozinhos aí, cada um, né,
cancelou uma pizza, cancelou um passeio, teve irmão aí que adiou data de casamento, brincadeira. Né? Cada um aí apertou do jeito que pôde e chegamos no valor. Nosso irmão, né, Danilo, que é o nosso international aqui, está sempre viajando, foi para os Estados Unidos e trouxe a um preço que nós não conseguiríamos achar esse preço aqui no Brasil. Então, nosso Deus, Ele supre. Amém, irmãos? Amém? Lembra, eu sempre falo, né? Lembra do barranquinho lá embaixo, né? Da casinha pequenininha aqui? Olha onde nós estamos. Tudo isso são conquistas daqueles que depositam a fé no Senhor. E aí, sem preocupação, sem reservas, né? Não, mas com liberdade, com alegria, você vai lá e contribui na obra do Senhor. Amém, irmãos? É isso que o Senhor espera de nós, e pode ter certeza que as janelas do céu se abrirão sobre nossas vidas, se nós formos fiéis ao Senhor. Mas não é uma troca, é a fidelidade. Amém? Então, se você não pode contribuir, como é muito bem dito aqui, ore, irmãos. Ore para que o Senhor continue levantando pessoas, mantenedores, pessoas que queiram estar ali investindo na obra do Senhor. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos do Senhor nosso Deus. Por isso somos fiéis a Ele. Amém? Louvado seja Deus. Então louvemos ao Senhor juntos. O reino do Senhor é eterno. Glória a Deus. E você sempre que sentir no seu coração, aproveitando esse fundo musical, né, contribua para a obra do Senhor. Amém? A obra do Senhor conta com você. A obra do Senhor não pode parar, e ela não vai parar, porque o nosso Deus é eterno. Aleluia. Os reinos se abalam, cante. Os povos se curvam, e o quê? As bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei. O que mais, irmãos? Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, e as bocas se abrem, e as mãos se levantam, para dizer que Ele é o nosso Rei, nosso Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Para todos são iguais diante do Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Toda honra e glória ao nosso Senhor. Esse culto é para ti, ó Deus. Bondade e fidelidade. Obrigado, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para te adorar, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Ele é o Rei, para dizer que Ele é o Senhor. Aleluia! Declare. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te
tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Sua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aplauda o Senhor. Nosso Deus, nosso Senhor. É difícil de entender, Pai, quanto amor o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor. Declara ao Senhor nesse momento a sua gratidão pelo amor dele sobre a sua vida. Obrigado, Senhor. Teu amor é muito maior. Temos um espaço enorme que somente o amor de Deus pode preencher. Isso na nossa visão, porque com certeza ultrapassa qualquer vazio. Por isso que quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós transbordamos. E as pessoas podem notar, aquele é cheio do amor de Deus, ele é diferente. Olha, ele tem algo ali que me chama a atenção. Preciso saber. Ei, por que você é tão feliz? Ei, por que você, mesmo com a perda que você teve, você continua alegre? Por que você continua declarando Jesus? O que tem de diferente? E você pode olhar para ele e falar: é Jesus em minha vida. Jesus é o amor de Deus em minha vida. Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer. O rei que homem se tornou. O rei que homem se tornou, e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis, o que é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho ele triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Em nome do Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde ver, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Cante conosco mais uma vez. Eu não consigo entender. Todos juntos. Eu não consigo entender o que eu fiz. Pra quê? Pra merecer o Rei que homem se tornou, e os meus pecados suportou. Bendito é o Rei que vem. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias, nosso Senhor e Salvador. A morte não pôde ter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia
ressuscitou. Oh, aleluia, nosso Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Com todo poder e glória, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Yeshua, Yeshua. Toda glória ao Senhor. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Com toda a sua força agora, cante. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei. Mais uma vez, só a igreja, bem forte. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, oh, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter. Não. Derramado foi. Ao terceiro dia. Sente o poder dessas palavras? Mais uma vez, bendito. Bendito é o Rei que vem em nome do toda a Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte Não pôde vencer. Sangue derramado foi, sangue ressuscitou. Bendito, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte Nunca derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Para a nossa alegria, ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que aconteceu? Aleluia! Ele ressuscitou contra tudo e contra todos. Louvado seja o nome do Senhor. A morte não pôde segurar o nosso Senhor. A morte não pôde segurar. Ressuscitou. Aplauda ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus em nome de Jesus. Aleluias. E nesse momento, com essa mesma alegria que você cantou, e o Senhor com certeza olhou lá de cima, e o Senhor está feliz, alegre, porque Ele quer sim ser adorado pela Igreja Santa do Senhor, amém? Então nesse momento que você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, possa estar depositando aqui no gasofilácio. Sempre que eu falo gasofilácio me dá um sentimento de que eu já estou velho. Glória a Deus. O gasofilácio, eu não é nada com você, tá, Joãozinho? Fica tranquilo, tá bom? Mas é o gasofilácio, né? Quem não sabe o que é gasofilácio, pergunta pro João depois, mas para facilitar é essa caixinha aqui, tá bom? Mas o João pode te dar aí fazer uma exegese, ver a parte hermenêutica, né? E ver a origem, né? Disso aí. Amém? Nós vamos continuar louvando ao Senhor.
que você possa trazer aqui seu dízimo, sua oferta, né? Lembrando dos desafios aqui já ditos, né? Logo, logo nós, aliás, já estamos hoje entrando na campanha de missões, né? Já dá uma gotinha aqui, né? Do que vem aí de desafios, e essa igreja é uma igreja que tem missões no coração. Sempre teve, né? Só está faltando nós começar a fundar a igreja aí, né, pastor? Já temos que já começar a ter uns filhinhos aí, né? Mas isso aí está chegando, em nome de Jesus. Mas deposite aí seus dízimos, sua oferta, para a honra e glória do Senhor. E nós vamos continuar louvando, declarando ao Senhor, com esse cântico, que o Senhor te convida a estar sempre com Ele à mesa. Ele não quer que você fique só, que você coma só, mas Ele quer sentar com você, conversar com você, compartilhar com você no seu dia a dia. Imagine ali você sentado com um grande amigo, aquele pai amigo, que vai muito além do que a gente precisa ou do que a gente merece. Ele te convida à mesa. E Ele sabe que a gente não merecia esse tratamento tão maravilhoso, de pura misericórdia, graça e amor. Mas Ele nos chama à mesa. Glória a Deus. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, feridos ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunido neles, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, é recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Queria fazer aquele momento final um pouquinho mais suave, violãozinho. Eu queria que nesse momento, diante de tudo isso que você cantou, desde o início, terminando com essa música, falando sobre tudo aquilo que nos alcança na casa do Pai, eu queria que nesse momento você, ainda com gratidão a Deus, mas que você lembrasse daquele que está porventura perdendo de estar aqui sentado à mesa, assim como você está. Que não seja um momento de tristeza, mas um momento de compaixão por aquele que deveria estar aqui e não está. Lembrou aí? Lembrou aí? Lembrou aí, Joãozinho? Lembrou aí, Fernandão? Lembrou aí, Wesley?
Amor? Lembrou aí? Pense nessa pessoa. Lê? Lembrou? Betinha? Tudo bom? E aí? Todo mundo lembrando? Tito? Lembrou de alguém aí? Então nós vamos orar por essa pessoa nesse momento. Falar: Senhor, teu amor pode alcançar ele sim, Senhor. Mas tem uma condição. Você é o instrumento que Deus vai usar para trazer essa pessoa. Você é o primeiro instrumento. Lembre dela agora e fale com o Senhor. Se tiver mais pessoas, apresente ao Senhor. Senhor, Senhor, visita, Senhor. Senhor, toca, Senhor. Senhor, transforma, Senhor. Senhor, resgata, Senhor. Senhor, traz de volta, Senhor. Senhor, arranca, Pai, das mãos de Satanás. Tira, Senhor, da escuridão. Traz, Senhor, traz, Senhor. Traz meu filho, Senhor. Traz meu irmão. Traz meu pai, minha mãe, Senhor, meus avós, meus amigos mais que irmãos, muitas das vezes, Senhor. Traz, Pai, porque há lugar aqui, Senhor, para ele. Há lugar na sua mesa, Senhor. O teu projeto, Pai, para nós é o jardim, Senhor, e não as trevas, não a lama. Traz, Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai, a esperança na casa. Apresente, continue apresentando ao Senhor. Só com a igreja para terminar. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos Ele, nosso encontro é casa de Deus, Pai. Nosso encontro é aqui com o Senhor, na casa do Senhor, na casa de Deus, Pai. Na casa de Deus, Pai. Na casa de Deus, Pai. Aplauda o Senhor. Toda honra, toda a glória somente ao Senhor, somente a Jesus Cristo, o único nome que deve ser adorado aqui nesse lugar. Deus abençoe, meus amados. Podem se assentar em nome de Jesus, e nosso pastor está com a palavra. Que bom que você está aqui hoje. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês que separaram esse momento para juntos aqui louvarmos o Senhor. Como é bom ver vocês aqui, ver algumas carinhas novas também aí, né? A família do Daniel, que está aqui conosco lá atrás, todos são muito bem-vindos. A Irani, o Mário, sua família aí, né? Que nós nos conhecemos já há um bom tempo. São bem-vindos vocês aqui entre nós. Que Deus continue abençoando. E todos aqueles que estão conosco hoje aqui, aqueles que estão nos visitando, aqueles que vão estar nos acompanhando também, depois aí pela internet. Só lembrando que o culto nosso, nós não transmitimos ao vivo, por decisão da igreja mesmo, só é transmitido após o encerramento aqui. A ideia é que você venha estar em comunhão conosco, venha estar aqui pessoalmente, por mais confortável. E ontem o pastor
Jair falou muito sobre essa questão, lá no encontro dos jovens. Aliás, um encontro muito dinâmico, né? Muito gostoso, bem agitado. E a nossa igreja foi campeã ontem, viu? Rapaz, eu sou pé quente, estive lá com a turma lá. Mas é bom dar uns pulos de vez em quando. E o pastor Jair falou muito claramente sobre essa questão da comunhão, da importância de estarmos juntos, né? E ele falou ontem sobre Marta e Maria, que Maria escolheu a melhor parte, escolheu estar aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava muito ocupada, preocupada com tantas coisas, em fazer tantas coisas, e o tema ontem não poderia ser assim mais oportuno, falando sobre como é que a gente está tão ocupado com tantas coisas hoje, né? Eu não tenho tempo. A gente, estou tão ocupado, não tenho ido na igreja, estou tão ocupado. Eu não tenho lido a Bíblia, estou tão ocupado. Eu não tenho orado, estou tão ocupado. Eu não tenho muito nem tempo, às vezes, para a família, né? Alguns falam que não tem tempo nem para dormir. Mas é assim, mas foi muito boa a mensagem de ontem e realmente também mexeu com o meu coração. E essa semana nós estivemos participando da assembleia da convenção que aconteceu na Igreja Batista Boas Novas, lá na Vila Zelina, lá na Zona Leste. Começou na quarta-feira pela manhã e terminou ontem à noite. Então tivemos lá, o irmão Cabral também esteve lá, representando a igreja, estivemos participando, envolvido ali nos trabalhos, e foram mensagens assim muito edificantes. Quem tiver a oportunidade, acesse o site, nós passamos aí o link dos cultos, todas as mensagens foram mensagens assim extraordinárias, mensagens muito edificantes. Então, se você tiver um tempinho, quando você tiver tempo, né? Porque muitas vezes estamos tão sem tempo, então você pare lá para ouvir uma das mensagens lá. Tem mensagem para os jovens, teve o culto dos jovens, que foi também muito abençoador, e ontem terminou com um grande coral. Mas ontem à noite eu não estava lá, porque estava aqui com os nossos jovens, aqui o culto dos jovens que aconteceu da Jubanoc, ali na Igreja Batista Itaberaba. Irmãos, nós temos falado aqui sobre o livro de Gênesis, que é o livro do princípio, o livro da criação, que narra o início de tudo. Billy Graham, certa feita, disse assim, olha, eu não me preocupo com o fim, porque eu já sei, nós os cristãos sabemos do nosso fim, sabemos onde estaremos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos, porque a Bíblia é muito clara, que descreve o princípio e o fim de todas as coisas, mas para nós não haverá fim. Para aqueles que já fizeram a sua aliança com Jesus Cristo, já o receberam como Senhor, já entenderam que são pecadores, porque o grande problema hoje, irmãos, é as pessoas entenderem que elas são pecadoras. A grande questão hoje é que as pessoas não entendem que se elas não fizerem uma aliança com Jesus, elas vão para o inferno. As igrejas não têm falado sobre isso, né? Porque nosso evangelho é um evangelho tão light, e às vezes a gente falar certas coisas assim cria um impacto negativo, né? Olha, esse pastor é terrorista, né? Falando que eu vou para o inferno. Então, mas a Bíblia é muito clara nesse sentido. Então a gente precisa se arrepender. Há necessidade de um genuíno arrependimento. Há uma necessidade de um quebrantamento, de um reconhecimento que eu preciso e que eu dependo de Deus, que eu sou um pecador, que eu sou um homem que preciso entregar a minha vida para Jesus Cristo e ser uma vida transformada para que eu possa receber a vida eterna. A Bíblia então descreve sobre isso. A Bíblia nada mais é do que a história da salvação. E nesse período da história da salvação, ela vai descrevendo vários atos. É como a gente pegasse uma série e fosse assistindo como é que começou e como é que vai terminar. Então são vários capítulos, vários personagens, vários momentos na história da salvação, que começa com a criação da humanidade, quando Deus nos criou conforme sua imagem e semelhança. Então você e eu somos pessoas privilegiadas. Você e eu somos privilegiados, porque fomos criados conforme a imagem e semelhança do Criador.
E vai passando por Noé, quando Deus dá mais uma oportunidade para a humanidade, quando a humanidade já está caminhando para o caos, para a destruição total, Deus dá uma nova oportunidade através de Noé. Mas só a família de Noé entende a mensagem de Noé. Ainda bem que a família entendeu, né? Porque às vezes nem a família entende, às vezes nem dentro de casa, mas a família de Noé entendeu a mensagem. Então, Deus preservou aquela família e deu sequência. E assim, depois a gente vai vendo a história, e 3 personagens que marcaram muito a história, que nós temos falado aqui bastante sobre esses personagens, que estão lá descritos na galeria dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. 3 personagens que é Abraão, Isaque e Jacó. Então, 3 personagens. Desses personagens, Deus deu uma promessa para Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoarei todos os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as nações. Não é só Israel, mas todas as nações da terra. Então nós fazemos parte, eu e você fomos predestinados para sermos bênção, porque esta promessa está lá em Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa que Deus deu e que nós recebemos hoje. Terminando a história de Abraão, Isaque e Jacó, nessa sequência, nós temos o prosseguimento dessa história com a chegada de José. Jacó então constitui uma família. Nós estudamos aqui e temos aprendido todos os contratempos que envolveram a vida de Jacó. Jacó que era o suplantador, Jacó que era o enganador, Jacó que enganou seu pai, Jacó que enganou seu irmão, Jacó que criou uma tragédia na família, porque Esaú, que era o seu irmão, que foi enganado por ele, ficou extremamente raivoso e muito bravo e prometeu matá-lo. Jacó então se tornou um fugitivo, aprendemos isso já. Jacó então fugia de Esaú, tinha um medo tremendo de se encontrar com Esaú, porque havia uma promessa de que Esaú haveria de matá-lo. Depois Jacó tem um encontro com Deus. Nós falamos aqui sobre aquele encontro extraordinário e como nós precisamos desse encontro pessoal com Deus. Não há como haver uma transformação na nossa vida se nós não tivermos um encontro pessoal com Deus. A sua vida jamais será mudada se você não tiver um encontro pessoal com Deus. E aprendemos com a história de Jacó, quando ele tem aquele encontro com Deus, ele que é o usurpador, ele que é o enganador, agora ele passa a ser o príncipe de Deus, ele passa a se chamar Israel. Seu nome não é mais Jacó, mas agora é Israel. Agora você é o príncipe de Deus, porque você teve um encontro com Deus, você foi tocado por Deus, você tem a marca de Deus. Assim somos nós também, quando temos um encontro com Deus. Somos tocados por Deus, e aí passamos a ter a marca de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo: carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Então você tem a marca de Deus na sua vida. E assim então nasce a família de Jacó. Jacó casa-se com Raquel, uma linda mulher extraordinária, né? É só olhar para minha Raquel que você já pode imaginar quem era a Raquel de Jacó. Mas só que de Raquel somente nasceram 2 filhos, José e Benjamim. Abra sua Bíblia lá no Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. A partir do Gênesis capítulo 37 começa a narrar vários pontos da história de José. E a história de José é uma história linda, irmãos. É uma história extraordinária. E a gente se comove e aprende muitas lições ao estudar a vida de José. 37, versículo 19.
Então dizem os irmãos de José: lá vem o sonhador, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isto, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não toquemos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. Os ismaelitas que o levaram para o Egito, para os ismaelitas que o levaram para o Egito. Irmãos, qual é a história? José nasce, José é filho da esposa predileta de Jacó, que é Raquel. É um jovenzinho, os seus demais filhos já estão grandes, já são adultos. José tem uma missão. José tem 17 anos de idade, é um adolescente, um jovenzinho. E o pai, então, dá uma missão para José. Lá no início, a gente lê lá no versículo 2, quando esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José contava. Então, seus irmãos, a Bíblia descreve que seus irmãos eram jovens de má fama, isto é, trabalhavam cuidando do rebanho, mas eram pessoas más, eram pessoas que não mereciam confiança. Eu não sei quais são as tramóias que os filhos de Jacó faziam. Certamente foram influenciados pelas tramóias do seu pai. Talvez não houve tempo suficiente de Jacó corrigir os seus filhos. Também porque eles não eram filhos de Raquel. Por isso, quando José nasceu, eles tinham uma certa inveja de José. Até porque José era o queridinho de Jacó. Porque era filho da sua mulher amada, da sua amadema, que ele trabalhou lá vários anos, até conseguir casar e ter Raquel como sua esposa. E agora José, então, está ali, tem uma missão. José vai encontrar-se com seus irmãos, e aí, quando encontra com seus irmãos, começa a compartilhar um sonho. E disse assim: olha, nós estamos colhendo lenha, e aí, de repente, o meu feixe ficou de pé, o feixe de lenha ficou de pé, e todos os feixes de vocês se inclinavam diante do meu. Imagine, né? Se José era o queridinho de Jacó, se tinha ganhado uma linda túnica, bonita, toda listrada, toda colorida, agora então seus irmãos passaram a odiá-lo mais ainda. Quem é você para que a gente se dobre, para que a gente se ajoelhe diante de você? Quem é você? Era o sonho de José. José talvez não tivesse a maturidade suficiente,
para compartilhar com seus irmãos e não entender o que passava no coração dos seus irmãos por causa da sua ingenuidade, da sua simplicidade. Os adolescentes hoje, com 17 anos, acham que já descobriram o mundo, né? Então, já acho que já sabe mais do que os pais, já sabe mais do que os avós, já aprenderam qual é o caminho, já aprenderam a fazer as suas escolhas, já aprenderam a questionar os pais, já aprenderam a confrontar os pais, os mais velhos. Essa é a geração que nós estamos vivendo hoje, achando que tem a maturidade suficiente para tomar as suas decisões e esquecem muitas vezes de ouvir os seus pais. Esquecem muitas vezes dos conselhos e dos princípios pelos quais foram criados. José não tinha tanta maturidade. José não era um contestador. José não era um jovem de conflitos, muito pelo contrário. Mas isso causa uma indignação no coração dos seus irmãos. E aí, então, Jacó dá uma missão para... Vocês pegaram o meu pendrive? Ah, está aqui, agora eu estava achando que não estava aqui, né? Jacó dá uma missão para José, e José vai se encontrar com o seu pai, com os seus irmãos. E aí, quando ele está chegando, e os irmãos estão reunidos ali, né? A turminha está ali, e eles falam assim: está vindo o sonhador, lá vem o sonhador. Lá vem, né? O sonhador espanta as pessoas. Quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, quando você está imaginando alguma coisa, quando Deus tem revelado ao seu coração algo que Ele tem de maior para a sua vida, muitas vezes, às vezes você tem medo de compartilhar isso com as pessoas, porque as pessoas vão achar que você é um sonhador. É um sonhador. Eu tenho os meus sonhos, eu não parei de sonhar, né? Eu tenho dito aqui que eu continuo estudando, que eu continuo me aprimorando, que eu continuo sonhando com aquilo que eu ainda vou fazer daqui a alguns anos para frente. Não sei o que Deus tem para mim, mas eu não parei de sonhar. Só vou parar de sonhar a hora que eu tiver com o paletó amarrado, né? O paletó abotoado, como diz o ditado. Aí tem mais jeito. Aí não preciso mais sonhar, porque um dos meus sonhos já foi concretizado. Estarei com o Senhor na glória, né? Mas, amados irmãos, por quê? Porque eles estavam questionando aquilo que José havia revelado para eles. Lá vem o sonhador, vamos acabar com os sonhos dele. Sempre tem alguém que quer destruir os nossos sonhos. Isso é bobagem. Imagine você já com essa idade estudar. Imagine você com esta idade tentar isso ainda. Imagine você fazer isso. Imagine, você vai tentar ainda comprar, você vai tentar sonhar com a casa própria, você vai tentar sonhar com o seu casamento, você vai sonhar com isso. Enfim, há muitas pedras, há muitos obstáculos que as pessoas colocam diante de nós para interromper os nossos sonhos. E os irmãos de José não eram diferentes. Então, diz a Bíblia, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Vamos matar o seu sonho, vamos enterrar os seus sonhos. Certamente, na sua vida, como na minha, nunca faltou, talvez até você como filho, às vezes possa ter ouvido dos seus pais, você está pensando, sonhando demais, né? Aliás, diz o ditado que quem sonha demais é porque dorme muito. Mas os irmãos de José disseram, vamos matá-lo. Veremos então o que será dos seus sonhos. É lógico, se destruir a vida de José, evidentemente que eles iam interromper os sonhos de José. E aí o que eles fazem, amados irmãos? José, então, se aproxima dele, e eles pegam José e colocam José num poço, aprendendo com José a vencer as adversidades da vida. E a gente continua, lá em Gênesis capítulo 22, nós temos a sequência dessa história, que não passa aqui no meu pendrive, que não está funcionando, e vocês estão atentos aí, estão empolgados. O negócio aqui não muda, viu?
Como do lado? Ah, você está ligado? Ah, está desligado, irmãos. Mas eu tenho que olhar aqui o que eu vou mudar aqui, ó. Faz tanto tempo que eu não uso esse negócio aqui, irmãos, que eu já esqueci como é que usava, né? Meu sonho era usar isso aqui. Tá vendo? Tentaram destruir os meus sonhos. Uma das lições que nós aprendemos com José, irmãos, quando José, então, é jogado no poço. É interessante a história, irmãos, que é trágica, né? É trágica. Os irmãos pegam José, tiram a túnica dele. José estava ali bonitão, né? A Bíblia diz que ele era bonito desde muito tempo. Tanto é que a mulher de Potifar lá, né, se encantou com José. Arrancam a túnica de José, jogam José no poço, o poço evidentemente seco, né, sem água, e eles vão comer. Vão lá para o McDonald's, né, lanchar, né, ou vão lá para comer o cachorro quente que vai ter hoje depois do culto, né? Hoje, né? Então eles vão lá, estão lanchando, comendo, né? E José está lá no poço. Coitado, devia estar com fome, né? Porque nem se preocuparam com isso. Agora, irmãos, coloque-se no lugar de José. Coloque-se no lugar de José. José no fundo do poço. Mas será que José perdeu a esperança? José, diz a Bíblia, que gritava, que chamava por eles. José tinha esperança ainda. E qual era a alternativa para José? José não tinha como sair do poço. Mas Deus apresenta uma alternativa. E quando a gente vai lendo a história, nesse princípio aqui, a gente não vê uma ação de Deus direta. A gente não vê o nome de Deus aqui no princípio desse texto. Mas nós entendemos que Deus estava agindo, que Deus tinha um propósito. Por pior que fosse a atitude dos seus irmãos, Deus estava no controle da história e Deus ia reverter toda essa história em benefício daquilo que ele tinha que cumprir, aquilo que ele iria cumprir na vida de José. José está no fundo do poço. Muitas vezes nós também estamos numa situação semelhante. E ficamos pensando, onde é que está Deus nessa hora? Por que eu estou passando por esse problema? Por que dessa luta? Por que dessa dificuldade? Por que desse contratempo? Você já parou e pensou muitas vezes? Por que você às vezes está passando por determinadas situações e às vezes você não encontra alternativa? É como se você estivesse no fundo do poço, não tivesse como sair dali. José olhava para cima e certamente ele podia contemplar o céu e poderia saber e crer que alguém iria agir em favor dele. E aí o que acontece, amados irmãos, enquanto os irmãos de José estão ali comendo, aparece uma caravana de ismaelitas, mercadores. E aí um tem uma ideia brilhante, olha, o negócio é o seguinte, para que matar José? Vamos ganhar dinheiro com ele, né? Vamos ganhar dinheiro, vamos vender José. E aí a gente resolve o problema, a gente se livra de José e manda José lá para qualquer lugar, ele que vá lá, o pessoal faça o que quiser dele, a gente ganha uma grana ainda com a vida de José. José conviveu com a indiferença sem perder a fé, a indiferença dos seus irmãos. Imagine todo aquele grupo de irmãos que fazia parte da família de José, e José sendo discriminado, José convivendo com a indiferença e com o maltratamento que eles davam. Mas José, em momento algum, perdeu a sua fé, a sua esperança. Embora fosse um adolescente, um jovenzinho, vivemos num período em que os jovens, os adolescentes se desesperam por qualquer coisa. Aliás, dizem hoje que a fase de adolescência hoje está indo até os 20 e poucos anos, né, 27, a idade dos jovens, né, dos adolescentes que vai até 30 anos, não sei, né, porque há uma estatística aí que os jovens hoje querem ser independentes,
mas não consegue sair de casa, né, para ter a sua própria independência. Muitos querem sair de casa para serem independentes, mas não têm a capacidade ainda de ser independentes. Como que José conseguiu superar as suas adversidades? O que nós podemos aprender com a vida de José? Olhando para essa história de José, olhando para José discriminado por seus irmãos, jogado no fundo do poço, sem nenhuma perspectiva, mas Deus agindo. E esta caravana de ismaelitas chega então, e ali os seus irmãos vendem José por algumas moedas de prata. Pessoas que muitas vezes não compartilham dos nossos sonhos, pessoas que muitas vezes não acreditam naquilo que nós queremos para a nossa vida, naquilo que nós imaginamos que Deus tem para a nossa vida. Eram os irmãos de José. José conviveu com a traição sem perder a doçura. José conviveu com a traição sem perder a doçura. José foi vendido como um animal, um escravo. Como um animal era tratado naquela época, né? Segundo, José conviveu com a calúnia da mulher de Potifar. José foi vendido e ele foi parar lá na casa de Potifar. Potifar era o segundo escalão no governo de Faraó, era o cara, o líder. Era aquele que tinha o poder nas suas mãos, e então José foi parar na casa de Potifar. E ali José conquistou toda a confiança daquele homem, e ele o colocou sobre todos os seus bens, diz a Bíblia. Então Daniel inspirava confiança. Daniel agora está ali num local que qualquer um gostaria de estar. Talvez Daniel pensasse assim: agora começa um novo momento na minha vida, agora tudo aquilo fica para trás. E José então está ali, de repente, a mulher de Potifar arma uma cilada para José. Ela quer ter uma relação com José, quer dormir com José, quer levar José para a cama, quer ter um relacionamento com José. E a Bíblia diz que José então foge. Foge porque ele é temente a Deus, foge porque ele é fiel aos seus princípios. Ele poderia ter se aproveitado daquela situação e dizer: olha, agora eu vou ficar de bem, porque eu tenho, além da confiança de Potifar, eu ainda tenho o amor da esposa dele, quer dizer, ainda estou bem na fita. Mas José tinha princípios. José preferiu fugir. Então José foge. Então a esposa de Potifar agarra na sua roupa e depois apresenta para Potifar, faz uma acusação de que José tentou seduzi-la, que José tentou conquistá-la. Ela inverte toda a situação. Nós conhecemos essa história. E aí, evidentemente, o que Potifar faz? O cara manda José para a cadeia. Aí José vai para a cadeia. Mas José estava tão bem, estava na casa de Potifar, as coisas estavam caminhando tão bem, e de repente acontece um incidente. Será que José merecia isso? Será que José merecia? Mas qual é o propósito de Deus? Se nós temos um Deus que está conduzindo a nossa história, e muitas coisas que acontecem na nossa vida, que nós achamos que é uma injustiça, achamos que as pessoas estão se levantando contra nós, muitas vezes quando estamos vivendo um momento bom na nossa vida, acontecem coisas ruins, e as coisas ruins acontecem para pessoas boas também. José possivelmente deve ter questionado: por que será que isso está acontecendo? José vai para a prisão, mas diz a Bíblia que José conviveu com a traição, mas ele não perdeu o encanto, a sua doçura. Ele estava ali, ele tinha um bom convívio com os prisioneiros na cadeia. Ele não se tornou arrogante, ele não se tornou raivoso, ele não se tornou odioso, porque ele não permitiu que a ira dominasse o seu coração. Quando acontecem coisas ruins na nossa vida, irmãos, a primeira coisa é que a gente fique irado. E muitas vezes aquela mágoa,
aquela raiva, aquele ódio vai nos alimentando. E nós vamos nos alimentando daquele ódio. E nós vamos nos tornando extremamente intransigente. Vamos nos tornando extremamente uma pessoa má, uma pessoa raivosa, uma pessoa que as pessoas não gostam, outras pessoas não gostam de conviver com a gente. Porque não somos boas companhias? Porque somos pessoas cheias de mágoas, cheias de raiva, cheias de ódio. E aí nós passamos isso para as pessoas, nós transferimos isso para as pessoas, e culpamos as pessoas, e vivemos com esse sentimento de culpa, vivemos um sentimento de vitimização. Nós pegamos isso para nós como vítima, nos achamos que somos a vítima do mundo, somos a vítima de todas as pessoas. José tinha todas as possibilidades para se sentir vítima de tudo, e ele era uma vítima, mas ele não se vitimizou, ele não trouxe isso para a vida dele, dizendo assim: meu pai podia ter me protegido, aqueles meus irmãos, olha o que eles fizeram de mim, olha que ódio, que raiva eu tenho, se eu pudesse, eu que os mataria. José estava na prisão, aquela mulher de Potifar, coitado, não teve nem como provar que era inocente, mas Deus sabia que ele era inocente, e ele tinha plena convicção que ele era inocente. É muito importante, amados irmãos, o que você pensa que você é, das suas convicções. Não importa o que as pessoas possam falar de você, não importa o que as pessoas possam pensar de você, se você sabe quem você é, se você sabe que Deus sabe quem você é, Deus conhece você, e Deus conhecia o coração de José, e José sabia que Deus o conhecia. José ficou ali 2 anos na cadeia, e ele então um dia interpretou o sonho do copeiro, que trabalhava para o rei. O cara teve um sonho, e aí ele ficou indignado, não conseguia entender, e José foi usado por Deus para interpretar o sonho, e aquele sonho se realizou. E aí ele disse assim para José, José disse: olha, se lembra de mim quando você sair daqui, né? Lembra de mim lá quando estiver lá fora, interceda por mim, quem sabe eu possa sair daqui, recomeçar a vida, né? E aí passam-se os anos, e José fica na cadeia, e o copeiro esquece dele, e ele convive ali, continua convivendo, talvez sem entender, mas sabendo que alguma coisa estava conduzindo a história dele, que ele sabia que havia alguma coisa que estava levando ele para algum lugar, porque ele era um jovem temente a Deus. José não perdeu a sua doçura, José não se deixou vencer pelo mal, mas venceu o mal com o bem. José conviveu com as adversidades, sem perder a capacidade de começar tudo de novo. Quantas adversidades na vida de José? Quantas? Talvez você também, meus irmãos, no seu tempo de vida, você tenha passado por tantas adversidades, como eu já passei por tantas adversidades na minha vida, e às vezes tenho algumas outras adversidades. José nos ensina como conviver com as adversidades sem perder a capacidade de começar de novo. José não perdeu a esperança. Aonde ele chegava, ele influenciava o ambiente. José contagiava. José, ele valorizava as oportunidades que ele tinha. Lá na casa de Potifar, ele fazia tudo do melhor. Ele dava tudo. Ele era um escravo. Lembra da família de Jacó, uma família próspera. Agora José é escravo, mas ele fazia o melhor, ele dava o melhor de si ali na casa de Potifar. E quando ele estava na cadeia, ele também dava o melhor, ele ajudava as pessoas, ele se relacionava ali com as pessoas da melhor forma possível, e ele foi se notabilizando, foi sendo reconhecido ali dentro, porque
ele sempre procurava fazer o melhor. Quando a gente está indignado, quando a gente está triste, quando a gente está frustrado, a nossa tendência é sempre relegar as responsabilidades que nos dão. Se você está no trabalho, você está injuriado com o seu chefe, você fala assim, não vou fazer isso não. O que é isso? Eu lembro que eu trabalhava na empresa e eu vi alguns funcionários quando saíam com o carro, e às vezes eu ia de carona com eles, né, porque eu tinha que fazer a supervisão no trabalho lá, o pós-venda. E aí eles iam dirigindo de qualquer jeito e passavam nos buracos e tal, e davam cavalinho de pau. E eu falei, mas por que você faz isso? Dane-se, não é meu mesmo? Não é meu mesmo? O cara me paga o que me paga, essa miséria mesmo e tal, né? E faziam coisas assim, realmente, que entristecia o coração. Eu não conseguia entender quanto a raiva. Eu falei, por que você está trabalhando aqui? Por que você não sai? Vai procurar um outro trabalho, então. Mas isso não é justo. Você é um puxa-saco do patrão? Você é amigo do patrão? Vai falar para ele, né? Vai falar para ele, só falta você chegar lá e contar para ele, né? Então, mas muitas vezes as pessoas também agem assim. No relacionamento, em casa, quando tem um problema, quando tem uma situação difícil, age rancoroso, traz para si. Muitas vezes temos a oportunidade de mudar a nossa história, de recomeçar. E aqui então José está tendo as oportunidades, ele não deixa passar as oportunidades, até que então ele sai dali da cadeia. E ele então é chamado para interpretar o sonho de Faraó. Faraó tem um sonho. E agora as pessoas colocam a credibilidade na vida de José. E nós sabemos da história de José. José sai dali, interpreta o sonho de Faraó. José é colocado ali depois de interpretar o sonho dos 2 prisioneiros, o sonho de Faraó. José é elevado a governador. Quem imaginava alguém que saiu de casa discriminado, maltratado pelos seus irmãos, é jogado no poço, no fundo do poço, não tem perspectiva de sair daquele poço, mas de repente a história dele vai mudando, ele é vendido como escravo, já não vai morrer mais no poço, é escravo. Não é um bom passo, mas é um segundo passo. Daí ele vai para a casa de Potifar, não é uma grande coisa, continua trabalhando, mas já tem alguma coisa. Mas de repente a história se reverte novamente, ele vai para a prisão, mas continua vivo, continua com esperança, continua crendo. E agora Deus usa ele para interpretar os sonhos, e no final da história, amados irmãos, nós conhecemos a história de José. José é governador do Egito, ele toma uma decisão, ele é reconhecido como um grande gestor, e o Egito começa a prosperar, porque José está ali. Deus está usando a vida de José, porque Deus tinha um propósito através da vida de José. Nós não entendemos muitas vezes as situações pelas quais nós passamos, porque não sabemos e ignoramos que há um Deus que está controlando a nossa história. Muitas vezes não estamos vendo a ação de Deus, mas podemos entender e compreender pela fé que a nossa vida está nas mãos de Deus e que esse Deus não vai nos abandonar em hipótese alguma. José agora está lá como governador. E seus irmãos, então, são levados para o Egito, porque tem uma grande fome lá. E os filhos de Jacó vão até o Egito. E ali nós conhecemos a história, o final dessa história, final lindo, maravilhoso, extraordinário, que nos mostra como era o coração de José. Como é que Deus trabalha, muitas vezes sem nós entendermos, e achamos que Deus está longe, distante de nós. Quando os irmãos de José se aproximam, eles não reconhecem José, é evidente. Chegam diante daquela autoridade, José está ali vestido, tipicamente, governador, líder,
segundo na hierarquia lá. Os irmãos chegam na frente de José, sem saber quem era José. E como é que é a história? Lá dos feixes, todos eles se ajoelham diante do sonhador. Todos eles se dobram diante do sonhador. Aí é a grande oportunidade. Mas agora é minha vez. Vou mostrar para os meus irmãos quem eu sou. Vocês que fizeram comigo, agora se cuide. Foi assim que José agiu? O que José fez? José tem uma história, né, que a gente vai compartilhar numa outra hora. Pediu que trouxesse Benjamim, seu irmãozinho mais jovem, caçulinha. E aí, quando José se apresenta para eles, dizendo: olha, eu sou José. Aí eles não acreditam. E aí eles falam assim: agora vamos morrer. Agora José vai se vingar da gente. Agora chegou o momento, chegou o nosso fim, estamos nas mãos de José. Mas a Bíblia diz que José chora. E José chora tão alto, que todo mundo no Egito, próximo, ouve o choro de José, do seu sentimento, da alegria de rever os seus irmãos, da alegria de estar novamente com seus pais. Aquele choro não era um choro de mágoa, mas era um choro de emoção, porque a sua história estava se concretizando, porque Deus havia mudado a sua história, porque Deus havia honrado José. A vida de José é uma prova de que podemos vencer as adversidades e ainda sermos usados por Deus para abençoar aqueles que nos fizeram mal. É muito difícil, muitas vezes, querer fazer o bem para aquelas pessoas que nos fazem o mal. Deus tem colocado à disposição dos seus servos as ferramentas necessárias para vencermos as mais terríveis experiências durante a nossa caminhada aqui na terra. Você não está sozinho. Por mais aflições, por mais lutas e dificuldades que você atravesse, que eu tenha atravessado, eu não vou ficar olhando para o meu passado. Eu não sou refém do meu passado. Eu não vou permitir que um sentimento de culpa destrua a minha vida, porque aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem mostrado para mim, aqueles sonhos que Deus tem revelado para mim, Ele vai cumprir na minha vida. Nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida. Ninguém tem a capacidade de interromper os seus sonhos e os seus projetos. Aquilo que Deus tem para você, Deus vai realizar. Precisamos fazer das palavras de Paulo o nosso lema: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ao invés de sairmos por aí em busca de alguma coisa que nós mesmos vamos criando para nós mesmos, para nos convencer que nós somos um pobre coitado, que somos uma pessoa abandonada, que somos injustiçados, que a gente possa ver como José, mesmo no fundo do poço, a olhar para cima, contemplar que há um Deus que conduz a história. Na situação que você esteja, por pior e difícil que seja, olhe para cima e saiba que há um Deus que está conduzindo a sua história, como fez na vida de José. Devemos priorizar sempre e olhar sempre para o alto, porque Deus nunca vai esquecer daquilo que Ele tem e quer fazer na nossa vida. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, assim como Deus tem falado ao meu coração. Que Deus também tenha falado ao seu coração nessa noite. Lembre-se, não vale a pena guardar mágoa, rancor, raiva no seu coração. Lembre-se de José, que tinha todas as possibilidades, tinha tudo a seu favor para retribuir o mal aos seus irmãos. Mas ao contrário, ele os amou. E esse paralelo a gente faz com Jesus. Jesus é aquele que é amado pelo Pai, é aquele que é enviado pelo Pai até nós, vem ao nosso encontro.
E quando ele vem ao nosso encontro, ele vem aqui conviver primeiramente com a sua irmandade. Ele era filho de judeu, Maria e José, judeus. Ele vem conviver com o seu povo, que eram judeus, mas os seus irmãos de raça o ignoram. E a própria família também ignora. Os seus próprios irmãos não acreditam nisso. Por isso aquela frase, aquele versículo diz que o profeta não faz milagre na sua própria terra. Porque assim era visto por seus próprios irmãos que não acreditavam na messianidade de Jesus. E Jesus amou as pessoas. Jesus se entregou, Jesus fez o melhor, se deu intensamente. Ele é o modelo. Quando olhamos para José, nós podemos olhar aquilo que está apontando para Jesus. E hoje nós temos que olhar para Jesus e ver tudo que Jesus fez, se entregou por nós. E ali no final, quando ele é crucificado, quando ele é humilhado, quando é colocada aquela coroa de espinho na sua cabeça, quando ele sofre todas as injúrias, toda a humilhação, quando aquelas pessoas começam a cuspir nele, começam a zombar dele, ele humildemente carrega a sua cruz até o Calvário. E ali quando ele é pendurado no Calvário, as pessoas repartem a sua túnica. E ele ali pendurado na cruz, ele olha para aqueles que o colocaram na cruz e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que falam, não sabem o que fazem. Esse é o ensinamento de Jesus para a nossa vida. Jesus estava sendo glorificado. Quando ele estava sendo elevado à cruz, ele estava cumprindo o desejo do seu Pai. E o desejo do seu Pai nada mais é do que provar o quanto ele nos ama. A morte de Jesus é a maior evidência, a prova do quanto Deus nos ama, do quanto Deus te ama, o quanto Ele quer cuidar de você, o quanto Ele se preocupa com você, o quanto Ele quer conduzir a sua história. O amor de Deus demonstrado, entregando o seu Filho ali na cruz do Calvário, é a prova evidente do quanto Deus nos ama. Por isso nós estamos aqui para adorá-lo. Por isso nós estamos aqui para glorificá-lo, por isso nós estamos aqui para exaltá-lo, mas mais do que isso, estamos aqui para ser um instrumento de paz, sermos um instrumento na mão de Deus para levar essa mensagem para aqueles que estão lá no fundo do poço, sem esperança, aqueles que precisam de um toque de Deus, daqueles que precisam ser transformados, assim como eu e você um dia fomos transformados. Nós precisamos levar essa mensagem. E nós louvamos a Deus porque somos escolhidos, somos separados, eu e você, fomos escolhidos por Deus pessoalmente. Eu e você, não fomos no atacado. Deus conhece cada um de nós pelo nome, individualmente, conhece o seu coração. E eu e você fomos chamados, não é só o pastor, mas todos nós fomos chamados para sermos a porta-voz, mensageiros de Deus, levar esse evangelho para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso Brasil e para o mundo inteiro. E nós fazemos isso através da obra missionária. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você também coloque o seu coração. Talvez haja alguma coisa que você guarda no seu coração. Talvez algum sonho que o inimigo tenha tentado destruir na sua vida. Alguma pessoa que tenha se levantado dizendo assim: você é um sonhador. Você está pensando muito alto. Não. O que Deus tem para você, se você crê, você precisa ter a certeza. Assim como José passou por muitas tribulações, por muitas lutas, e Deus transformou a vida de José numa grande bênção. E ali, através daquela história, Deus forma uma nação. A nação de Israel é formada ali dentro do Egito. Que você possa olhar agora para cima e dizer e saber o quanto Deus te ama, que Ele tem um propósito para a sua vida e que Ele quer conduzir a sua vida, porque Ele já demonstrou o quanto Ele te ama, dando o seu Filho lá na cruz do Calvário.
E é esse Jesus que olha para nós, mesmo quando a Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele veio ao nosso encontro para nos transformar em irmãos. Vocês não são mais servos, vocês agora são amigos de Deus. Jesus nos chama de amigos, porque há amigos mais chegados que o irmão. Nós queremos orar agradecendo a Deus pelo privilégio que temos tido de caminharmos na certeza que temos um Deus que conduz a nossa história. Que muitas vezes passamos ou passaremos por algumas adversidades. Mas por mais que sejamos abandonados, discriminados, por mais que sejamos caluniados e injuriados, por mais que as pessoas até mintam para nos prejudicar, nós temos um Deus que é fiel, um Deus que está no controle da nossa história, um Deus que vai honrar, é um Deus que vai cuidar de cada um dos seus filhos individualmente, pessoalmente. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Por falar em missões, que nós falamos desse projeto da igreja, quero chamar o irmão Cabral, que é o nosso líder de missões aqui. Nós estamos iniciando agora a campanha de missões estaduais. Temos aí o tema, a divisa, e nós queremos trabalhar isso. E queremos ser uma igreja. Nessa semana, nós começamos a semana... O que vai acontecer essa semana aí? Como que é o nome do negócio? EBF ou Semana Divertida? A EBF chamado Semana Divertida. Com as crianças da nossa igreja, com as crianças da comunidade. É uma grande oportunidade. E nós desde já queremos louvar a Deus por aqueles que colaboraram, por aqueles que estão colaborando, aqueles que estarão trabalhando aqui nessa semana, né? Para que nós possamos lançar essa semente no coração dessas crianças, e essa semente possa germinar, possa levar lá para a casa deles, possam conhecer os princípios da palavra de Deus. Não sabemos quantos deles virão para cá, quantos estarão conosco, quantos entregarão a sua vida para Jesus, mas nós estamos evangelizando, todos eles. A obra é do Espírito Santo. Mas certamente essa semente que nós estamos lançando como igreja, no coração dessas crianças, essa semente vai ficar. E a nossa oração é que possa germinar. E um dia eles vão se lembrar que eles receberam a palavra de Deus e nunca vão poder dizer: eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Aliás, só ontem ouvindo o pastor Fausto, nós estávamos na despedida do pastor Bigarani, Cleveson Bigarani, que está indo para a Itália. E ele disse assim: olha, lá na Itália tem um casal, e eu conversando com esse casal, o pastor Fausto Vasconcelos, pastor da Liberdade, falou o seguinte: aquela jovem falava comigo, que ela falou assim: sabe, eu nunca me converti, nunca me entreguei para Jesus, porque eu nem sabia que tinha, quem era evangélico, que tinha outra igreja. Para mim só existia uma igreja, a Igreja Apostólica Romana. Para mim não existia mais nada além disso. E eu nunca aprendi, nunca ouvi falar sobre Jesus do jeito que vocês falam. Só quando eu entendi, quando eu ouvi falar, alguém um dia falou pela primeira vez, aí eu entendi quem era a igreja evangélica, quem eram os evangélicos. E ela se tornou, juntamente com seu marido, a principal líder da igreja evangélica lá na Itália, né? Então é assim, irmãos, gente lá na Itália que nem sabe que existe igreja evangélica, quanto mais ouviu falar da mensagem de Jesus, né? Então estamos aqui no estado de São Paulo, começando aqui pela nossa igreja, se espalhando por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Bom, Cabral, fala aí, vamos purificar aqui o negócio? Estamos tão já desacostumados, né, irmão, que estamos... Cadê onde é que é o negócio, a tampa aqui? Já consegui.
Eu já peguei Covid, já tomei 4 doses de vacina, já tomei tudo, então, olha. Graça e paz, amada igreja. É uma alegria muito grande quando estamos envolvidos na obra missionária. Pastor, Deus abençoe aí a mensagem abençoadora. Que Deus continue usando o pastor para nos abençoar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender de fato que somos servos. Servos falhos, imperfeitos, mas que Deus, como o pastor aqui falou, cuida todos os dias de nós. E é por isso que nós estamos aqui, com essa alegria de poder fazer mais para a obra missionária. Então a campanha, vocês estão vendo aí, Luz para São Paulo. E o texto, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas tem a luz da vida. Então, esse é o tema da nossa campanha, Luz para São Paulo. Então, nós somos luz, porque nós somos filhos de Deus. E essa luz, ela brilha. Eu queria até fazer um teste, se alguém aí pode apagar todas as luzes, para vocês verem essa camiseta, como que ela vai ficar, se puderem apagar todas as luzes. Aqui não vai dar certo essa daqui, né? Aqui não apaga, né? Mas, enfim, se a gente fosse ali embaixo, aí, percebem? Essa camiseta, mesmo no escuro, ela tem a luz, que somos nós. Nós somos essa luz, então nós jamais estaremos em trevas. Pode acender a luz aí. E eu quero desafiar os irmãos aí, para que vocês participem dessa campanha, ofertando, orando, entrando no site da CEBESP lá, para vocês perceberem, verem os projetos que a CEBESP tem desenvolvido na capelania hospitalar, nos presídios, os motociclistas, que tem um projeto maravilhoso, o pastor Vicente, Marcos Vicente, lá ele tem feito um trabalho maravilhoso. Evangelho criativo, né, a maneira de como você evangelizar, tem lá o Marcos, lá de Sorocaba, que faz esse trabalho também, né? Então, veja, tem vários projetos que a CEBESP tem desenvolvido. E a gente precisa se envolver aqui na nossa Jerusalém. Como eu sempre digo, sexta-feira vai começar esse projeto. Aqui, Luz para Jardim Brasília. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos nessa harmonia, em comunhão, no mesmo espírito, como que essas pessoas vão enxergar essa luz? Então, nós precisamos nos esvaziar a cada dia, para que essa luz cresça cada vez mais e o Espírito Santo cresça. Então, participe. Eu vou deixar uns envelopinhos domingo que vem, se você quiser ofertar, para o tesoureiro saber, identifique lá, campanha de missões estaduais, para que ele possa registrar lá a sua oferta para a campanha de missões. Uma lâmpada custa em torno de 10, 15 reais a mais barata. Doe uma lâmpada. Está vendo esses pontinhos? Cada pontinho desse é uma cidade que ainda não tem o trabalho batista. São 150 cidades no estado de São Paulo que ainda não têm um trabalho batista. Somos 645 municípios. Até a campanha de 2018, nós tínhamos 172 municípios sem o trabalho batista. Já caiu para 150. E vai cair mais. E eu tenho um sonho, na cidade de Catiguá, pastor, fazer um desafio aqui, onde nós estivemos a primeira trans em São Paulo. Eu fiquei em Catiguá, a minha primeira viagem missionária, e temos contato com eles até hoje, e lá não tem ainda, mas tem 4 famílias que estão servindo para a glória de Deus, e a gente pode fazer uma parceria para a glória de Deus, e implantar lá uma igreja batista, que começou com o trabalho batista. Então, orem, vale a pena a gente investir na obra missionária. Então, se doem, como o pastor falou, a gente recebe muitas cargas diariamente, mas essas cargas não podem apagar o nosso amor, não pode desanimar o nosso ânimo, não pode deixar que a gente recue, jamais. Então vamos avançar, irmãos, não vamos olhar, como o pastor falou, no passado, as pessoas, vamos servir com alegria, fazer a nossa parte, porque quando estivermos diante de Deus lá, quem vai prestar conta sou eu.
Ninguém aqui vai falar, ó, Cabral pode entrar no céu. Não, é Deus que vai dizer se eu posso ou não. Então eu preciso estar em sintonia com o Pai, porque Ele é que dá a direção certa e Ele é que me conhece por dentro e por fora. Então, irmãos, não vamos desanimar, vamos avançar. Essa igreja é bênção. Eu estou muito feliz de poder fazer parte aqui dessa amada igreja. E quero contribuir, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, para que o reino aqui cresça e vidas cheguem até Jesus para a glória dele. Então vamos, nessa campanha maravilhosa aí, ser luz para São Paulo, aqui na Jardim Brasília e em todo o estado de São Paulo, ok? Então Deus abençoe vocês e vamos aí junto, contribuam. E aí tem uma música aí no final que vai pôr o vídeo lá, né? Para vocês ouvirem, e aquele videozinho para a gente ouvir o que o pastor Adilson, o diretor, falou. E aí a gente encerra. Tá certo, pastor? Aí o pastor ora no final. Deus abençoe a todos. E quem quiser essa camiseta é R$40. Eu tenho 14 camisetas dessas. Tem tamanho P, M, G, GG. Extra G, infelizmente, não fizeram. Então, quem é um pouco mais abastecido, não vai ter essa camiseta. Não, pastor, eu acho que eu tenho uma que serve no pastor. Eu vou doar para o pastor uma para ver se serve, tá bom? Deus abençoe.
Muito bem. Tem o outro aí? Não? Ok. Eu queria chamar aqui, antes da gente encerrar com a última música, com o grupo aí de adoração, o pessoal que vai trabalhar aí na Semana Divertida. Todos que vão trabalhar, venham aqui na frente. Eu quero orar com vocês agora. Todos que vão trabalhar, vem aqui. Todo mundo. Isso, chama a turma lá. Eu quero orar com vocês, eu quero que a igreja também interceda por vocês nessa hora. Essa equipe linda, maravilhosa aí que vai estar trabalhando nesse dia. Tem mais gente lá fora, tem mais gente que não está aqui hoje, que não veio ao culto hoje, mas que vai estar trabalhando. Então nós louvamos a Deus. Essa turma vai ter muito trabalho, irmãos. Porque vamos ter aí, eu acho que a média, a nossa expectativa é de esperar aí pelo menos 80 crianças, né? 100 crianças, né? Essa é a nossa expectativa. Nós já tivemos uma outra vez 150 crianças aqui. Então nós estamos contando aí com 100 crianças que vão estar conosco. Então eles vão estar aqui correndo, fazendo aqui, mas vão estar levando a palavra de Deus. Vamos esperar o pessoal lá de baixo subir e a gente vai orar. Então, isso, olha, vai lá. A turma que fica lá embaixo, que a gente às vezes sente falta aqui, fica trabalhando lá embaixo. Tem um grupo grande que fica trabalhando todos os domingos lá embaixo. Aí uma média aí de 10 pessoas, né, que ficam lá embaixo trabalhando. Tem muitos que não vieram hoje, mas que a gente sabe que vai estar trabalhando. Amém, irmão? Fique de pé e estenda a mão para esse grupo, irmãos, porque é uma responsabilidade muito grande e que não só intercedamos hoje por eles, mas que a gente leve esse compromisso de orar todos os dias por eles. Na sua casa, no seu momento de oração, lembre-se do trabalho que vai estar acontecendo aqui, dessa equipe que vai estar trabalhando, da mensagem, tudo que será feito aqui, para que não haja acidente, para que não haja nenhum inconveniente. É uma grande responsabilidade, como já falamos. Amém? Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta noite, pelo privilégio que tivemos de estarmos reunidos aqui na Tua casa, para adorá-lo, para glorificá-lo, para ouvir a Tua voz. Mas nesse instante, para falarmos contigo, colocamos cada um dos Teus filhos que vieram aqui nesta noite, que o Senhor estenda a Tua mão e os abençoe. Mas em especial também como igreja, estendemos as nossas mãos para esses Teus servos, que estão se disponibilizando, estão oferecendo o seu tempo, estão oferecendo parte da sua vida, para trabalhar nesta semana com as crianças da nossa igreja e do nosso bairro. Que o Senhor possa revestir cada um deles com a unção do Teu Santo Espírito, Pai. Que na autoridade de Jesus, eles possam ser usados para plantar a semente no coração de cada criança. E que essas crianças saiam daqui transformadas pelo poder do Evangelho, pela luz que nós acabamos de ouvir aqui. Que essa luz possa alcançá-los e possa continuar brilhando através das vidas deles neste mundo. Nós abençoamos essas vidas, Pai. Nós Te glorificamos pela vida da Igreja Batista do Jardim Brasília, por esse trabalho que será realizado para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Uma salva de palmas para esse grupo aqui. Obrigado, Deus abençoe. Encerramos louvando a Deus. Glória a Deus. Não deixe de passar lá na cantina também. Cachorro né? quente aí, R$10. Cachorro quente, R$10. Deus abençoe a todos que estão nos visitando nessa noite. Tenham uma ótima semana. Nós vamos terminar louvando ao Senhor, declarando que o reino dele é eterno. Amém? Carlinhos, muito bom te ver aqui mais uma vez. Casa é sua, viu? Paulão, leva um abraço a todo mundo. Né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Teu reino. Que o Senhor nosso Deus vos dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor.
Leve isso no seu pensamento. O reino do nosso Senhor é eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Ele é o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Declare: o reino do Senhor é eterno, teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora. Sua igreja te adora, Senhor. Sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, aleluia. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, oh, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer o quê? Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, bocas se abrem, as bocas se abrem, e as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. Eu quero ouvir só a igreja na próxima, para terminar bem bonito com as vozes da igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Siga a semana adorando ao Senhor. Deus abençoe a todos. Vão em nome de Jesus.